O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, quando o ônibus sacolejou pela estrada de chão batido e parou em frente à porteira da fazenda Boa Esperança. Isadora desceu com a mochila nos ombros, os cabelos presos num coque simples e a pasta de couro agarrada ao peito, como se fosse uma armadura. Tinha 27 anos, era órfã desde a adolescência e, pela primeira vez, estava prestes a trabalhar em uma fazenda menos um mundo que ela conhecia apenas pelas colunas de despesas que cruzavam em planilhas e relatórios. O administrador veio recebê-la, um homem esguio chamado Silvério, de voz rápida e sorriso engessado. Explicou o básico. A fazenda estava passando por um processo de reorganização financeira e ela fora indicada por um antigo professor da faculdade de contabilidade. A sede era simples, funcional, uma casa de alvenaria com varanda larga, rodeada por uma paisagem de campos extenso, bois ao longe e um mugido constante que parecia compor a trilha sonora do lugar. O escritório de Isadora ficava ao lado do armazém. Na primeira manhã, ela mergulhou em pilhas de caixas com notas fiscais, carnês antigos e talões de cheque amarelados. Sabia que teria trabalho dobrado para dar conta da desorganização. Mas o que mais lhe chamava a atenção eram os olhares dos peões, menos alguns curiosos, outros desconfiados. Entre todos, havia um que se destacava, um homem de postura firme, chapéu surrado, roupas gastas e mãos sempre ocupadas, seja conduzindo o gado, consertando alguma cerca ou selando cavalos. Os outros o chamavam de Mateus, com respeito, e era com a mesma reverência silenciosa que o observavam. Ele, por sua vez, parecia ignorar a presença dela por completo. Certa tarde, enquanto revisava documentos no alpendre, Isadora notou Mateus passando com um potro pela trilha de barro. Ele sequer a olhou, mas havia algo em seu caminhar, uma rigidez misturada com resignação que lhe causou estranheza. Por um instante ela pensou em cumprimentá-lo, mas ele desapareceu entre os currais antes que ela abrisse a boca. No dia seguinte, ela começou a ouvir sussurros entre os comentários soltos, ditos com meio sorriso ou olhos evitativos. Esse aí já teve problema com o patrão antigo. Teve uma época que sumiram umas cabeças de boi. Dizem que só não foi preso porque o dono da fazenda, na época, era amigo dele. Isadora não gostava de fofocas, mas seu instinto contábil, o mesmo que a fazia notar vírgulas fora do lugar em balanços, menos captava padrões com facilidade. Aquele homem carregava um peso. Não era difícil perceber. Durante uma reunião breve com Silvério, ela perguntou por alto sobre os antigos funcionários e se havia registro de ocorrências administrativas. O administrador desviou o olhar, mudou de assunto e deixou claro que era melhor não mexer com coisas que já estavam enterradas. Mas ela não era de ignorar intuições. Na semana seguinte, passou a organizar as notas do ano em que os boatos diziam que o tal roubo havia ocorrido. As datas batiam com um período conturbado, trocas de comando, sumiço de cheques, pagamentos duplicados. Ela ainda não podia afirmar nada, mas algo ali definitivamente não fechava. Enquanto a maioria dos funcionários começava a simpatizar com sua presença, Mateus seguia distante. Mas o silêncio dele dizia mais do que palavras. Sempre atento, ele a observava de longe menos, como se esperasse que ela também fosse julgar, como todos antes. Numa tarde de sexta, ao caminhar até o galpão para buscar recibos antigos, Isadora quase tropeçou em um monte de palha empilhada. Quando olhou para frente, deu de cara com Mateus, que estava ali para apartar um bezerro. "Cuidado aí", ele disse, com voz grave e seca. Ela agradeceu com aceno e continuou, mas ele a chamou de volta. "O que uma moça da cidade quer enfiada nesse fim de mundo, mexendo em papel velho?" Ela sorriu, sem sarcasmo. "Às vezes é no papel velho que a gente encontra a verdade." Ele encarou por um segundo a mais do que seria confortável. Então virou-se e voltou para os bois, sem dizer mais nada. Isadora seguiu adiante, sem saber exatamente por que aquela troca rápida de palavras mexera tanto com ela, mas sabia que, dali em diante, nada mais seria tão simples quanto parecia. O sábado amanheceu com o céu coberto de nuvens baixas, e o cheiro de chuva pairava no ar como um aviso. Isadora passou as primeiras horas do dia arquivando documentos antigos, tomando nota de pagamentos estranhos registrados em duplicidade. Quanto mais se aprofundava, mais sentia que algo havia sido escondido sob camadas de poeira e silêncio. Enquanto empilhava recibos vencidos de um antigo fornecedor de ração, ouviu risadas vindas do galpão ao lado. Era dia de vacinação, no gado,
e a movimentação era grande. Curiosa, foi até a varanda e avistou os peões, se preparando com seringas, frascos e laços. Mateus estava no centro de tudo, comandando com precisão, sem precisar levantar a voz. Era evidente que os outros o respeitavam. Ele não era só um vaqueiro, era referência ali dentro. Ainda assim, o clima mudava sutilmente quando seu nome era mencionado longe de seus ouvidos. No almoço, Isadora se sentou com algumas mulheres que trabalhavam na cozinha da sede. Dona Benta, a mais velha, puxou conversa entre uma garfada e outra. "E tá gostando do serviço, moça?" "Muito", respondeu Isadora com sinceridade. "É um desafio, mas eu gosto disso. Só me espanta como tem coisa sem registro." As mulheres riram, cúmplices. "Isso é porque teve muita mão trocada por aqui. Teve gente que sumiu. Teve gente que saiu fugido", disse uma delas, baixando o tom. "Como assim?" Isadora tentou parecer casual. Dona Benta balançou a cabeça. "Melhor não mexer com coisa velha, filha. O povo daqui tem memória ruim, mas quando lembra, não perdoa." Pergunta para o Mateus se ele quiser falar. O nome dele trouxe um silêncio breve à mesa. Uma das moças se levantou, levando pratos vazios. A conversa mudou de rumo rapidamente, mas o incômodo ficou. Na tarde seguinte, enquanto organizava arquivos no depósito de madeira atrás da sede, Isadora encontrou uma caixa sem identificação. Dentro, havia documentos misturados, notas fiscais de compra de rebanho, contratos de arrendamento e um pequeno maço de recibos escritos à mão, datados do mesmo período em que circularam os boatos sobre o roubo. Um deles, particularmente, trazia a assinatura de alguém chamado César, que Isadora não reconhecia entre os nomes da equipe atual. Guardou tudo com cuidado e anotou mentalmente investigar quem era César. Mais tarde, ao buscar água na cozinha, cruzou com um dos peões mais falantes, Elias, um rapaz novo e de sorriso fácil. "Boa tarde, dona Isadora. Tá gostando da vida no mato?" "Até que, sim", ela respondeu. "Só é difícil entender os silêncios dessa fazenda." Elias deu uma risadinha sem graça, mas não desviou o olhar. "A senhora está falando do Mateus, né?" Ela ergueu uma sobrancelha, surpresa pela franqueza dele. "Por que eu falaria? É que todo mundo fala dele, que ele era de confiança do dono antigo, que foi acusado de roubo e nunca se defendeu. Dizem que o patrão da época não quis envolver a polícia para não manchar o nome da fazenda, mas que demitiu o Mateus com recomendação negativa. Só que aí o novo dono recontratou ele, anos depois. E por que alguém recontrataria um funcionário acusado de roubo?" Elias deu de ombro. "Porque não provaram nada. E porque Mateus é bom no que faz, mas também porque ninguém teve coragem de dizer não para ele. Medo, respeito, ou talvez pena, não sei. Só sei que ele é fechado demais. Mora ali nos fundos, perto dos currais, e quase não sai. Nunca vai nas festas, não fala da família, e nunca menos enfatizou, se defende quando falam mal dele." Isadora assentiu devagar, absorvendo cada palavra. À noite, revisou os documentos da caixa misteriosa, especialmente os que envolviam a compra e venda de gado. Um dos papéis estava com uma numeração alterada à caneta, menos o tipo de detalhe que um contador antigo talvez não notasse. Mas ela, acostumada com cruzamentos digitais e auditoria, identificava com facilidade. Anotou tudo em um caderno pessoal. Algo ali cheirava mal, e não era o curral. No domingo, a fazenda estava mais calma. Mateus passou por ela enquanto ela caminhava até a varanda, e os olhos dos dois se cruzaram por um segundo. Ela forçou um sorriso. Ele apenas tocou o chapéu como cumprimento e seguiu adiante, montado num cavalo castanho escuro. Aquele gesto contido dizia mais do que 1000 palavras. Isadora sabia que estava se aproximando de algo grande, um segredo que a fazenda preferia esquecer, mas também sabia que estava disposta a ir até o fim, e o nome de Mateus estava bem no centro disso tudo. A semana começou com o céu limpo e o som das maritacas cortando o silêncio da manhã. Isadora já estava no escritório antes mesmo do primeiro café ser passado. A caixa de documentos que encontrara não saía de sua cabeça. Aqueles papéis, datados do mesmo período do suposto roubo de gado, carregavam uma estranha combinação de irregularidade e descuido, como se alguém tivesse pressa em esconder algo, mas não tivesse feito o serviço direito. Ela espalhou os documentos sobre a mesa. O nome César reaparecia em 2 recibos de venda direta de novilhos, com pagamentos em espécie menos, algo raro, arriscado e não registrado nos livros oficiais. E mais curioso,
Os animais listados nessas vendas coincidiam com uma lacuna que ela havia identificado no inventário do rebanho daquela mesma época. Pela lógica contábil, aquilo era mais do que um erro, era uma fraude. Mas por que culpar Mateus? Murmurou, apoiando o queixo nas mãos. Ela releu os nomes que assinavam os documentos ao lado de César. Um deles era o de Rubens, o antigo capataz da fazenda. No entanto, Rubens havia deixado o emprego logo depois da confusão com o suposto roubo, um desaparecimento conveniente. Enquanto fazia anotações em seu caderno, ouviu passos pesados no alpendre. Levantou o rosto e viu Mateus encostado no batente da porta, o olhar indecifrável, os braços cruzados. "Estava me procurando, doutora?" Ela hesitou. Era a primeira vez que ele a procurava. E não sabia ao certo como conduzir a conversa. Na verdade, não exatamente. Mas talvez devêssemos conversar. Ele arqueou uma sobrancelha e entrou, ficando em pé do outro lado da mesa. "Sobre esses documentos," ela disse, empurrando a caixa em sua direção. "São de 2017. Há indícios de venda irregular de gado. Alguém recebeu dinheiro vivo e não registrou nada, oficialmente. E, curiosamente, seu nome foi o único citado como responsável pelo pasto nesse mesmo período." Mateus não se moveu. Seus olhos apenas baixaram lentamente para os papéis. Depois voltaram para ela. "E o que a senhora quer com isso?" "Saber a verdade." Ele deu uma risada sem humor e pegou um dos recibos. "Eu nunca assinei isso. Essa caligrafia aqui é do César." Ele trabalhava com Rubens. Os dois sumiram quase ao mesmo tempo. Rubens era o braço direito do antigo dono, e César era só sombra dele. Mas por que não disse isso antes? Por que não se defendeu? Mateus soltou o ar lentamente, quem revivia algo que preferia esquecer, porque ninguém me escutava. "O dono preferiu me afastar do que encarar a sujeira debaixo do próprio tapete. Disse que era melhor para mim desaparecer, e obedeci. Estava cansado de ser apontado. Era mais fácil ir embora do que brigar com um sistema que já me tinha como culpado." Isadora sentiu um aperto no peito. Havia algo na voz dele, firme, mas ferida menos, que deixava claro. Ele não era um homem quebrado, mas alguém que aprendeu a viver em silêncio para não afundar. "Eu acredito em você." Baixinho. Mateus ergueu os olhos e, por um instante, a rigidez deu lugar à surpresa. "Por que acreditaria?" "Porque os números dizem outra coisa. E porque você nunca tentou convencer ninguém. Os culpados sempre têm a pressa de se explicar. Você se escondeu." Ele virou-se sem responder, andou até a porta e ficou olhando o pasto ao longe. As nuvens se acumulavam no horizonte. "Vai mexer nisso, não vai?" "Vou!" ela respondeu com fé. "E preciso da sua ajuda." No fim da tarde, foram juntos até o antigo depósito da fazenda, onde restavam alguns armários enferrujados com documentos ainda não organizados. Mateus mostrou um compartimento onde ficavam os arquivos de transporte do gado, planilhas manuais, anotações de embarque e recibos de caminhoneiros. Ali, Isadora encontrou algo valioso, uma planilha com números de brincos de identificação de bois que haviam saído da fazenda e nunca constaram nos registros finais. Um dos números batia com o lote das vendas assinadas por César. Era a peça que faltava. Enquanto ela tirava fotos dos documentos com o celular, Mateus a observava em silêncio. "Nunca imaginei que alguém ia querer cavar isso de novo. Às vezes a justiça só precisa de alguém que esteja disposto a sujar as mãos de poeira." "Menos ela," respondeu, sem levantar o rosto. Mais tarde, já de volta ao escritório, ela começou a montar um dossiê com tudo o que encontrara. Pretendia apresentar ao atual proprietário da fazenda, menos que ao contrário do antigo, demonstrava certa abertura para ajustes internos, desde que ninguém fizesse alarde demais. Naquela noite, Mateus não voltou para os currais, como de costume, permaneceu próximo à varanda do escritório, olhando as estrelas. Quando Isadora apagou a luz para descansar, ele ainda estava lá, imóvel, como se estivesse vigiando não os bois, mas a esperança silenciosa de que, desta vez, as coisas seriam diferentes. O som da chuva batendo na janela acompanhava o ritmo dos pensamentos de Isadora naquela madrugada. Seu quarto improvisado na sede era simples, mas acolhedor. A pasta com os documentos organizados estava sobre a mesa, ao lado de seu caderno de anotações. Apesar do cansaço, ela não conseguia dormir. O olhar de Mateus ao reler aqueles recibos antigos não saía de sua cabeça. Não era só o olhar de alguém que havia sido injustiçado, era de alguém que havia aceitado viver calado por muito tempo. Na manhã seguinte, logo após o café, Isadora foi até o curral. Encontrou Mateus selando um cavalo.
A terra ainda estava úmida, e o cheiro forte de mato e bicho misturava-se ao de couro molhado. Ela se aproximou devagar. Preciso conversar com você, sozinhos. Mateus levantou o rosto, devagar, sem surpresa. Apenas assentiu com a cabeça e apontou com o queixo para uma árvore de sombra larga atrás do estábulo. Caminharam em silêncio até lá. Ela se sentou sobre um tronco caído. Ele ficou de pé. Ontem à noite, ela começou... Eu li seu nome em 3 documentos que provavelmente foram usados para justificar a saída de 47 bois que nunca apareceram nos registros finais da venda. O César e o Rubens assinaram tudo, mas a movimentação foi atribuída a você. Eu sei, respondeu ele, após alguns... Eu vi aqueles bois partirem. Eu mesmo os carreguei no caminhão, e é isso que me condena até hoje. Isadora franziu o senho. Espera, você sabia? Sabia que havia coisa errada. Sim, mas só depois... Na época, Rubens me entregou os números, disse que era uma remessa de urgência, comprada por fora, para não pagar imposto, disse que era decisão da chefia e que não era para fazer pergunta. E eu, burro que fui, fiz exatamente o que me mandaram. Ela o observava, atenta, ele falou com firmeza, mas o maxilar tenso denunciava o quanto aquela lembrança lhe pesava. Quando a história estourou, ninguém mencionou o nome do Rubens, nem do César, só o meu. O dono da fazenda me chamou no escritório, disse que ia abafar o caso, mas que precisava de um bode expiatório para acalmar o povoado. Disse que, como eu era só um funcionário e não tinha família importante, era o mais fácil de sacrificar. E você aceitou, eu me calei. Estava com ódio, com vergonha, mas também cansado. Já tinha sido difícil chegar ali e ser respeitado. Achei que se tentasse me defender iam dizer que eu estava mentindo, que era mais um vaqueiro querendo tapar o próprio erro. Então fui embora. E por que voltou? Mateus se aproximou um pouco, apoiando uma das mãos no tronco onde ela estava sentada. Seu tom suavizou, porque um dia recebi um bilhete de alguém dizendo que Rubens tinha fugido do país com dinheiro, que César tinha sumido e que o novo dono da fazenda estava recontratando gente antiga. Voltei por teimosia e talvez por orgulho. Queria ver se ainda podia andar por aqui de cabeça erguida. Isadora sentiu um aperto no peito. Era difícil imaginar alguém carregando tamanha carga por tanto tempo, sozinho. E agora? Agora você está mexendo nisso tudo de novo. E se fizer isso da maneira errada, vai acabar queimada também. O povo daqui é vingativo. Não esquece fácil. E o atual patrão pode até parecer mais honesto, mas não vai gostar de ver o nome da fazenda envolvido em escândalo. Ela suspirou, firme. Eu não quero escândalo, Mateus. Quero justiça. Quero mostrar que você foi usado e que outros lucraram com isso. Ele abaixou os olhos, pensativo. E por que isso importa tanto para você? Porque talvez eu saiba como é ser julgada sem que te conheçam. Cresci pulando de casa em casa, de parente em parente, sempre sendo a órfã que dá trabalho. Sempre precisei provar que valia a pena ser levado a sério. O silêncio entre eles se tornou denso. Havia um entendimento não dito ali, algo mais profundo que compaixão. Ela se levantou devagar. Estavam próximos o suficiente para que ela notasse a cicatriz fina na sobrancelha dele. O cheiro da terra impregnado em sua camisa e a tensão nos ombros largos que pareciam carregar o peso de mais de uma... Se for você quem conta essa história ao patrão, talvez ele ouça menos, ela sugeriu. Não por mim, por você. Mateus não respondeu de imediato, mas seus olhos a fitaram com algo novo. Respeito. Me dá uns dias, disse. Por fim, preciso pensar. Naquela noite, ele não apareceu para o jantar, nem na manhã seguinte. Isadora, por outro lado, continuou trabalhando nos documentos. Organizou as provas em ordem cronológica, separou cópias, preparou uma linha do tempo, escreveu um parecer contábil técnico, destacando as inconsistências. Se fosse para defender aquele homem, ela faria com os melhores argumentos que tivesse. E com todas as verdades possíveis, menos aquelas ditas e aquelas escondidas. A notícia correu feito rastilho de pólvora. Haveria uma reunião entre os funcionários da fazenda. Boa Esperança e o novo proprietário, senhor Alfredo Duarte, na manhã de sábado. Oficialmente, seria apenas para ouvir sugestões e alinhar expectativas. Mas muitos já sabiam menos ou desconfiavam menos que havia algo mais. Isadora passou a semana organizando tudo com meticulosidade. O dossiê com as provas da fraude estava pronto,
notas fiscais duplicadas, registros adulterados, brincos de gado sumidos e documentos com assinaturas comprometedoras. Separou também o parecer técnico e uma cópia com linguagem cifrada, para ser compreendida até mesmo pelos mais humildes da fazenda. Na sexta noite, foi até o alojamento onde Mateus morava. Bateu 2 vezes. Quando ele abriu a porta, vestia uma camisa xadrez limpa, calça jeans e tinha a barba recém-aparada. Parecia outro homem. Tá pronto? Ela perguntou. Não, mas vou assim mesmo, ele respondeu, com um leve sorriso de canto. No salão da sede, cadeiras foram organizadas em semicírculo. A maioria dos funcionários compareceu. Alguns sentaram com expressão de desconfiança, outros apenas por curiosidade. O patrão Alfredo chegou acompanhado de Silvério, o administrador, que mantinha um ar tenso e rígido. Isadora sentou-se à frente, com uma pasta no colo. Mateus ficou de pé ao fundo, braços cruzados, olhos atentos. Alfredo iniciou com um discurso neutro sobre melhorias na fazenda, investimentos futuros e valorização da equipe. Quando abriu espaço para comentários, Isadora se levantou. Com sua permissão, senhor Alfredo, acredito que o senhor deve conhecer algo importante antes de seguir com qualquer planejamento. O silêncio foi imediato. Ela abriu a pasta com calma, retirando os papéis e começando a distribuir cópias para os presentes. O que é isso? Silvério resmungou, tentando se levantar. Mas Alfredo fez um gesto com a mão, pedindo que esperasse. São provas, disse Isadora com voz firme, de que houve fraude na fazenda Boa Esperança há alguns anos. Fraude essa que resultou na expulsão injusta de um funcionário que até hoje carrega essa marca. Alfredo franziu o senho. Tá me dizendo que houve desvio de gado? Tô dizendo que, com base nesses documentos, é possível afirmar que pelo menos 47 bois saíram da fazenda sem registro oficial, com papéis falsificados e assinaturas de pessoas que não estão mais aqui. E tô dizendo que Mateus, que hoje cuida do nosso gado com mais dedicação do que qualquer um, foi usado como bode expiatório. Alguns cochichos se espalharam pela sala. 1 ou 2 funcionários mais velhos trocaram olhares de surpresa. Silvério pigarreou alto. Isso é um absurdo. Essa moça está cavando confusão com coisa velha. Esses papéis podem ter sido manipulados. Não foram menos, disse Mateus com voz firme, caminhando até a frente da sala. O silêncio que se fez quando ele falou foi diferente, mais pesado, mais respeitoso. Eu vi os bois saírem. Fui eu quem colocou as marcas, mas segui ordem. Me disseram que era uma venda emergencial, autorizada pela chefia. Quando as coisas vieram à tona, ninguém quis ouvir minha versão. Preferiram me afastar em silêncio. Eu aceitei porque achei que, sozinho, não podia lutar. Mas agora não estou mais sozinho. Ele olhou para Isadora, que assentiu discretamente. Isso é um ataque à minha gestão, Silvério esbravejou. Não é um ataque, rebateu Alfredo. Enfim, falando é uma verdade que precisa ser ouvida. Ele pegou um dos documentos e começou a folhear, com expressão tensa, mas concentrada. Esses papéis eles têm datas, assinaturas, cruzamento com os inventários da época. É um trabalho bem feito. Se isso for real, ele olhou para Silvério. Alguém precisa se explicar. E não é o Mateus. Silvério empalideceu, mas manteve calado. Um dos funcionários mais antigos, João das Couves, levantou a mão. Eu lembro disso. Eu estava no dia que carregaram o caminhão. Vi o Rubens mandando apressar a saída e o César anotando tudo. Achei estranho, mas fiquei quieto. A gente precisava do emprego? Outro Elias completou. Eu também lembro. E lembro do Mateus calado, de cabeça baixa. Nunca vi ele fugir de serviço nem fazer nada errado. Os sussurros agora viravam murmúrios de apoio. Isadora olhou para Mateus. Ele estava imóvel, mas seus olhos estavam úmidos. Não de fraqueza, menos de alívio. Alfredo respirou fundo. Vamos apurar isso, com calma, com justiça, e desde já, deixo claro que Mateus tem meu respeito e minha confiança. E agradeço a senhorita Isadora por ter tido a coragem de trazer essa verdade à tona. Mateus apertou os punhos, como se segurasse algo maior do que. Obrigado menos, murmurou, olhando para Isadora com gratidão profunda. Quando a reunião terminou, os funcionários começaram a sair aos poucos. Alguns cumprimentaram Mateus. Outros apenas tocaram o chapéu em sinal de respeito. Na varanda, com o vento batendo forte, ele se aproximou dela. Você não tinha por que fazer isso. Não me devia nada. Talvez não, mas acho que a gente deve isso a nós mesmos. A chance de viver sem peso, sem medo. E ela sorriu,
porque eu me importo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Só não fuja mais. Mateus deu um passo à frente. Ela já esperava o toque da mão ou alguma palavra emotiva. Mas o que veio foi um gesto simples. Ele tirou o chapéu, segurou-o contra o peito e inclinou levemente a cabeça, como se reconhecesse nela algo que nem ele mesmo sabia nomear. No horizonte, as nuvens da tempestade se dissipavam, mas algo novo e mais bonito começava a se formar entre eles. O sol já ia alto quando Isadora saiu da sede com o coração disparado. A manhã seguinte, a reunião havia começado com silêncio, mas era o tipo de silêncio denso, prestes a ser rompido por algo maior. Ela sabia que Alfredo havia mandado chamar o advogado da família para averiguar os documentos e conversar com Mateus. Silvério não aparecera para trabalhar, e boatos diziam que teria ido embora ainda naquela madrugada, sem se despedir de ninguém. No escritório improvisado, Isadora organizava os papéis finais. Ainda se sentia tensa, apesar do apoio que recebera. Uma parte dela temia que o patrão recuasse, que a verdade fosse, mais uma vez, abafada. Mas a outra parte, menos aquela que reconhecia em Mateus uma força quase ancestral, dizia que o pior já tinha passado. Foi chamada à varanda por uma das funcionárias da cozinha. O advogado queria vê-la. A conversa foi formal. Ele confirmou a autenticidade dos documentos. Elogiou a clareza do relatório de Isadora, informou que Alfredo pretendia formalizar um pedido de retratação pública em nome da fazenda. A princípio seria um anúncio interno, mas, dependendo da resposta de Mateus, poderia ser estendido à comunidade do povoado. Ela sentiu, comedida, mas por dentro sentia como se algo finalmente tivesse se encaixado. Depois da conversa, precisou de ar. Caminhou até o curral, onde os cavalos descansavam sob o sol. Ao longe viu Mateus sentado sobre a cerca de madeira, o chapéu inclinado para trás, braços apoiados nos joelhos. Ele a viu se aproximar, mas não se moveu. Parece que você venceu, ela disse, encostando-se na cerca ao lado dele. Parece que nós vencemos, ele corrigiu, sem desviar o olhar do pasto. Isadora sorriu. Aquilo bastava. O advogado falou comigo. Vai ter retratação. Seu nome vai ser limpo oficialmente, é bom saber. Mas, sinceramente, não sei o que vou fazer com isso. Como assim? Passei tanto tempo carregando essa culpa que agora fico meio sem saber quem sou sem ela. Ela se virou, observando o perfil dele. A luz da manhã acentuava a rigidez da mandíbula, o traço cansado dos olhos. Mas também a paz que começava a despontar em sua expressão. Você é o homem que continuou mesmo depois de que cuidou da fazenda, dos bois, das pessoas. Que não precisou provar nada gritando, só sendo. E isso é mais do que muita gente pode dizer. Ele se virou, os olhos encontrando os dela. E você? Eu só fiz o que achava certo. Fez mais do que isso. Enxergou o que ninguém quis ver. Acreditou quando ninguém mais acreditava. E ele se calou por um instante, respirando fundo. Ponto. E não estou acostumado com gente como você. Isadora sentiu o peito apertar, mas era um aperto bom, daqueles que antecedem momento decisivo. Ela se aproximou um pouco mais, sentindo o calor do corpo dele, mesmo com a brisa do campo passando entre eles. Acho que agora é hora de você se acostumar. Ele sorriu. Um sorriso lento, tímido, como se estivesse nascendo pela primeira vez. Tem uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. E o que seria? Mateus desceu da cerca com agilidade e parou à frente dela. O silêncio entre os dois não era mais desconfortável. Era denso, carregado de significados. Os olhos dele a buscaram com uma intensidade serena. Não havia pressa, nem confusão, apenas certeza. Então ele se aproximou devagar, como quem pede permissão com o olhar. E quando ela não recuou, tocou seu rosto com a ponta dos dedos, puxando-a com leveza para perto. O beijo veio como a chuva mansa depois da seca, sem urgência, mas cheio de tudo o que havia sido contido por tempo demais. Era um gesto de gratidão, mas também de desejo, um agradecimento silencioso, um alívio compartilhado, um ponto de virada. Quando se afastaram, Isadora ainda sentia o coração batendo nos ouvidos. Mateus a olhava como quem finalmente encontrava terra firme, depois de anos à deriva. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Ele disse, sério, nem eu, mas sei que a gente tem tempo e coragem. Ele assentiu, passando o braço em volta dos ombros dela, enquanto caminhavam juntos até a sombra da figueira
próxima ao curral. Aos poucos, os outros peões que passavam iam acenando para ele. Agora, não com a tolerância cautelosa de antes, mas com um respeito verdadeiro. Aquilo, para Mateus, era mais valioso do que qualquer retratação em papel timbrado. Lá do alto da varanda, Dona Benta observava os dois, de avental florido e pano de prato no ombro. Sorriu, satisfeita, e voltou para dentro com passos lentos. Naquele dia, pela primeira vez, o vento parecia soprar a favor. 2 semanas passaram desde a reunião que mudara tudo. O nome de Mateus fora oficialmente reabilitado diante da equipe e do povoado. Alfredo fizera questão de ler a retratação em voz alta na Praça Central, durante a celebração do aniversário da fazenda. A maioria aplaudiu, alguns calaram constrangidos, mas para Mateus não era sobre vencer uma disputa, menos era sobre voltar a andar com a cabeça erguida. Isadora, por sua vez, continuava na sede, finalizando os relatórios de reorganização administrativa. Mas já não era só trabalho. Agora, cada dia tinha o sabor de algo novo, não apenas por estar vivendo o seu primeiro relacionamento verdadeiro, mas porque, pela primeira vez, sentia que pertencia a algum lugar. Naquela manhã de domingo, ela caminhava descalça até o curral. O chão ainda estava úmido do orvalho, e os cavalos se espreguiçavam sob o sol nascente. Encontrou Mateus empilhando fardos de feno, como sempre fazia quando queria pensar. Ela se aproximou em silêncio, mas ele a percebeu de imediato. "Tá fugindo do café de novo?" ele perguntou. "Sem virar. Só se for para vir para cá. Aqui tem mais silêncio e menos açúcar no pão." Ele riu, aquele riso ainda raro, mas cada vez mais sincero. "Pensei que ia embora, depois que entregasse o relatório final." "Eu também pensei. Mas e se eu não quiser?" Mateus parou de empilhar os fardos e finalmente se virou. Tava suado, com a camisa grudada ao corpo e os cabelos despenteados. Mas o que mais chamava atenção era a maneira como a olhava agora, sem reservas. "Então fica..." Isadora sorriu. "Simples. Nem tudo precisa ser complicado. Você me ensinou isso." Ela se aproximou, encostando a mão no peito dele. "Ficar é uma decisão grande para mim. Passei a vida toda me despedindo das coisas, das casas onde morei, das escolas, dos empregos, das pessoas. Talvez por isso eu tenha medo de criar raízes. E por que agora seria diferente?" Ela respirou fundo. "Porque pela primeira vez eu quero criar raízes aqui, com você." Mateus a puxou para um abraço, forte, silencioso, como tudo que ele era. Nas semanas seguintes, a fazenda passou por mudanças. Alfredo promoveu Mateus a coordenador de campo, função antes ocupada por Silvério. Os funcionários aceitaram sem protesto. A figura dele, antes envolta em silêncio e boatos, agora era sinônimo de firmeza e honra. Isadora passou a cuidar da parte financeira em definitivo. Montou um sistema mais moderno, treinou os funcionários para manterem os registros atualizados e digitalizou parte dos documentos. Aos poucos, a fazenda deixava de ser uma fortaleza de segredos para se tornar um lugar de transparência. Mas não foram só as estruturas da fazenda que mudaram. A relação entre ela e Mateus evoluiu com leveza. Não havia promessas grandiosas, nem planos mirabolantes, menos apenas gestos diários. Ele aparecia com café antes do expediente dela. Ela deixava bilhetes escritos à mão em cima da cela dele. Compartilhavam silêncios confortáveis, risos inesperados e beijos cheios de ternura. Certa noite, sob o céu estrelado, sentados na caçamba de uma caminhonete velha, ela perguntou: "Você acha que a gente teria se conhecido se tudo isso não tivesse acontecido?" Ele pensou por um momento, os olhos fixos no infinito. "Acho que não. E talvez, por isso, eu agradeça, até pela dor que vi, porque sem ela, não teria te encontrado." Isadora se encostou no ombro dele, em silêncio. No mês seguinte, a comunidade local organizou uma pequena festa junina. Fogos de artifício estouravam no céu, e o cheiro de milho verde quentão se espalhava pelo ar. Mateus relutava em ir. Nunca se sentira à vontade em eventos públicos desde a acusação. Mas naquela noite ele apareceu, menos camisa de linho clara, chapéu novo, de mãos dadas, com Isadora. As pessoas o cumprimentavam com respeito verdadeiro. Alguns pediram desculpas veladas, outros só sorriram. Ele aceitava tudo com a mesma serenidade. Tava, enfim, em paz. Dançaram uma quadrilha desajeitada, riram do próprio jeito descoordenado e, no fim, assistiram aos fogos sentados sobre fardos de palha,
como dois adolescentes redescobrindo o mundo. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando. Você ainda pensa em ir embora? Não mais. Essa terra ainda tem muito para me dar. E eu? Ele entrelaçou os dedos nos dela. Você é a terra fértil que eu pensei que nunca ia encontrar. Ela riu e ele beijou sua testa. Meses depois, a fazenda Boa Esperança ganhou um novo slogan, sugerido por um dos funcionários mais antigos e aprovado por todos, onde a justiça brota do chão e o amor floresce entre os currais. Isadora mandou bordar a frase num pano que pendurou na entrada do escritório. Toda vez que lia aquilo, sorria, porque sabia que era mais que uma frase bonita, menos era o resumo da história que havia construído ali, com paciência, com coragem e com amor.